amigos, tudo bem? O professor Felipe está na área para tratar de português. Algum momento, na elaboração de um texto, com certeza vocês já devem ter dúvidas acerca da pontuação a ser utilizada. Nós sabemos que há um leque de pontuações. O ponto final, a vírgula, a interrogação, a exclamação são os mais comuns. Mas nós temos os dois pontos e o travessão se nós estivermos utilizando um diálogo, o discurso direto, empregando o discurso direto. Então, a gente já sabe que os dois pontos, depois do verbo de enunciação, e a interrogação e o travessão na demonstração da fala do personagem. Nós temos também o aspas, quando a gente quer chamar atenção a uma palavra de um texto, ou empregar um trecho, uma citação de alguém que não seja da sua autoria, então você coloca ali entre aspas. Essas são algumas das pontuações comuns que nós poderemos utilizar nos nossos textos. Essa pontuação ela tem uma importância muito grande, porque de acordo com a forma como você empregue, ela pode ela pode simplesmente mudar o sentido. Se eu digo assim: abra a porta e grite Maria. Abra a porta e grite Maria. Nós temos aqui duas situações. Abra a porta e grite Maria. Abra a porta e grite, vírgula, Maria. No primeiro exemplo, abra a porta e grite Maria, só com o ponto final, porque o ponto final ele é utilizado para finalizar a nossa ideia. Qual a compreensão que vocês têm aí do outro lado? Que Maria, que alguém abriu a porta e gritou Maria. Abra a porta e grite Maria. Mas, quando eu uso a vírgula depois do verbo aqui, grite, o que é que vocês compreendem? Que eu dei um comando, fiz um pedido a Maria. Abra a porta e grite Maria. Então, muitas vezes, por causa dessa vírgula aqui empregada, o sentido do trecho mudou completamente. No primeiro, eu dei a ordem. Ambos são ordens dadas. Que a pessoa abra uma porta e grite a palavra Maria. No 2, com a presença da vírgula, que Maria abra a porta e grite alguma coisa. Eu trouxe aqui um trecho que não tem nenhum tipo de pontuação, como vocês estão vendo. De acordo com a pontuação que eu posso utilizar, vocês podem ter várias interpretações, como esse exemplo aí, abra a porta e grite Maria. Esse texto aqui não é meu, então nós vamos botar entre aspas. Se vocês prestarem atenção, nós temos a irmã, o sobrinho, o alfaiate e os pobres. 4 pessoas. O trecho inicia por deixe meus bens. Então essa pessoa vai deixar os bens para quem? Para a irmã, para o sobrinho, o alfaiate ou para os pobres. Por meio da pontuação nós podemos identificar. Se eu digo assim: deixo meus bens à minha irmã, não. Ao meu sobrinho, jamais. Será pagar a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Com o emprego da interrogação,
da exclamação, do ponto e do ponto final, qual a compreensão que vocês tiveram? Deixo meus bens à minha irmã? Não, a irmã está fora. Ao meu sobrinho? Jamais, o sobrinho também está fora. Será paga a conta do alfaiate, nesse caso o alfaiate é que vai receber, nada dou aos pobres. Então, nesse caso específico, o alfaiate é que foi contemplado. Vamos tirar essa pontuação. E pontuar da seguinte forma. Continua entre aspas, porque não é da minha autoria. Foi alguém que elaborou. Então, mais do que justo colocar entre aspas. E vamos lá pontuar da seguinte forma. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Com essa pontuação, até pela pronúncia que nós utilizamos, fica claro que os bens não vai ficar para a irmã, jamais será do sobrinho, nada será paga da conta do alfaiate, mas os bens aqui serão dados aos pobres. Nós pontuamos de duas formas. Na primeira forma, ficou bem claro que ele queria, o sonho dele queria que o alfaiate fosse contemplado. Já no segundo momento aqui, ficou claro, por meio da pontuação aqui empregada, que os bens foram para os pobres. Então, a partir do momento que a gente conhece, de fato, o emprego correto da pontuação, dos sinais específicos, nós podemos, de fato, compreender a mensagem. Como também nós poderemos muito bem pegar esses sinais e empregar de várias formas e ter N interpretações, como foi o caso aqui dessa atividade. Um forte abraço e até mais.